Olá, que bom ter você aqui com a gente no Juris 360 Lab. Hoje a gente mergulha mais uma vez no informativo de jurisprudência do STJ. Desta vez é o 811, de 14 de maio de 2024. Neste primeiro bloco, separamos 5 julgados bem interessantes, tá? Vamos passar para o processo civil, tributário, direito civil, tem um pouco de tudo, e o que chama atenção assim é ver como o STJ tenta equilibrar as regras específicas com aqueles princípios maiores, né? Bom, vamos começar. O primeiro é o Agem It no Aresp 2.220.880, lá do Rio Grande do Sul. Primeira turma. Processo civil na veia, penhora via Cisbajude. Exatamente. O centro da discussão aqui é aquela impenhorabilidade de valores até 40 salários mínimos, né? Que podem estar em conta corrente, poupança, aplicação. E o ponto principal que o STJ mais uma vez bateu na tecla é que isso é matéria de ordem pública. Ordem pública, o que isso significa na prática, assim, para o juiz? Significa que o juiz pode e, na verdade, deve reconhecer essa impenhorabilidade de ofício. Ou seja, ele não precisa esperar o devedor pedir. Ele viu o bloqueio nesse limite, ele mesmo já pode liberar. Ah, interessante. Então o devedor não precisa nem se manifestar a princípio. Isso. A base é o artigo 833, inciso X, do CPC, e a jurisprudência que já está bem firme nisso, né? A presunção é que esse valor é impenhorável. Se o credor achar que tem alguma coisa errada, tipo má-fé, fraude, aí é ele quem tem que provar, sabe? Entendi. Facilita para o devedor e agiliza, né? Evita aquele bloqueio que depois vai cair de qualquer jeito. Exatamente. Protege o mínimo para a pessoa viver e o processo anda mais rápido. Certo. Bom, saindo um pouco do processo em si e indo para o direito tributário. Temos o agente no AESP 1.846.725, lá do Piauí, também da primeira turma. Esse aqui mexe com muito negócio por aí. Gorjetas na base de cálculo do Simples Nacional. Entra ou não entra? E aí, qual foi a decisão? Imagino que isso afete muito bar, restaurante. Pois é. A decisão foi clara. Não entra. O STJ entendeu que gorjeta tem natureza salarial. É do empregado, não da empresa. Ah, e o Simples Nacional incide sobre a receita bruta da empresa, né? Que vem da venda de bens, serviços. Gorjeta não é isso. Ah, faz todo sentido separar as coisas. A receita da empresa é uma coisa, o que é do funcionário é outra. Exato. A própria lei do Simples, a Lei Complementar 123, define receita bruta de um jeito que não inclui essas verbas salariais. Então, tributar gorjeta no Simples seria meio que cobrar impostos sobre o salário do funcionário disfarçado, né? Entendi. Uma distinção importante para não pesar indevidamente no caixa da empresa, né? Com certeza. E essa ideia de olhar para a realidade das coisas, para a finalidade, parece que continua no próximo caso, né? Agora em direito civil, agente no Aresp 2.360.631 do Rio de Janeiro, segunda turma. Precisamente. Esse caso é bem interessante. Era um imóvel que pertencia formalmente a uma pessoa jurídica, uma empresa. Só que quem morava lá era a mãe dos sócios. Ah, e aí a briga era assim, esse imóvel podia ser penhorado ou se era bem de família, mesmo estando no nome da PJ. Isso. E o STJ, olha só, flexibilizou o entendimento. Disse que sim, pode ser considerado bem de família impenhorável. Sério? Mesmo sendo da empresa? O que pesou mais para essa decisão? A proteção da moradia, né? A dignidade da pessoa humana. A Lei 8.009, que protege o bem de família, tem essa finalidade social muito forte. O tribunal entendeu que, se ficar comprovado que aquele imóvel da PJ é, na verdade, a residência da família, ele pode sim ser protegido. Não precisa nem ter aquela confusão de ser a sede da empresa e a moradia ao mesmo tempo, sabe? O que importou foi o uso real do bem. Nossa, que interessante. Olhar a função social mesmo, né? A realidade por trás do registro. Exatamente, protegendo a moradia efetiva. Ok. Mudando de novo. Voltando para o processual civil. Temos o agente, no ARP 2.441.809. Também do Rio Grande do Sul e da segunda turma. Esse é sobre justiça gratuita. Sim. A pergunta aqui era, o fato de alguém estar na faixa de isenção do imposto de renda garante automaticamente o direito à justiça gratuita? Parece um bom indicativo de baixa renda, né? Qual foi a resposta do STJ? A resposta foi não. Não garante automaticamente.
O STJ já tem uma jurisprudência bem consolidada nesse sentido. Mas por quê? Não simplificaria a análise? Então, o STJ entende que, embora seja um indício relevante, não pode ser o único critério. A análise da insuficiência de recursos tem que ser feita caso a caso, olhando a situação concreta da pessoa. Usar só a isenção do IR poderia levar a distorções, né? Nem sempre quem é isento não tem condição nenhuma de pagar as custas. E tem outro ponto. A gratuidade, quando é dada, não vale para trás. Não isento que já era devido antes, como o preparo de um recurso que a pessoa não pagou lá atrás. Ah, entendi. Tem que comprovar a real necessidade no momento e não vale para dívida processual passada, certo? Isso mesmo. E para a gente fechar esse bloco, vamos para um caso de responsabilidade civil, que é o RESP 2108-182 de Minas Gerais, relatado pela ministra Nancy Andrighi na terceira turma. Um caso bem pesado, né? Sim, um caso bem trágico mesmo. Envolvia um evento automobilístico, um rally, onde um piloto sofreu um acidente. O carro caiu na água e ele, infelizmente, faleceu por afogamento. A questão central era a responsabilidade da empresa organizadora, que tinha ambulância, tinha estrutura de socorro no local, mas houve uma falha, uma omissão nesse socorro. Nossa. E como o STJ analisou isso? Aqui o STJ aplicou a teoria da perda de uma chance. Perda de uma chance, explica um pouco pra gente. Quer dizer que a organizadora foi responsabilizada, mesmo sem ter 100% de certeza que o socorro teria salvado o piloto? Exatamente esse o ponto. A teoria não indeniza a morte em si, ou o dano final. Ela indeniza a perda da oportunidade, da chance séria e real que a pessoa tinha de evitar aquele dano. A organizadora tinha o dever de cuidar da segurança, tinha os meios para isso, ali a ambulância. Ao falhar por negligência em prestar o socorro adequado, ela tirou do piloto a chance concreta que ele tinha de talvez sobreviver. Entendi. O ato ilícito é a omissão que eliminou a chance, não necessariamente a omissão que causou a morte diretamente. Isso. O nexo de causalidade que se busca é entre a conduta negligente, a omissão do socorro e a perda dessa chance valiosa. Uma chance que era real e séria. Que decisão forte. Deixa claro a responsabilidade de quem organiza eventos assim, né? A estrutura de segurança tem que funcionar. Bom, então recapitulando rapidinho. Vimos impenhorabilidade de valores, gorjeta fora do simples, bem de família, mesmo em nome de PJ, critério para justiça gratuita e a responsabilidade pela perda de uma chance. Assuntos bem diversos, mas mostrando essa busca do STJ pelo equilíbrio na aplicação da lei. Nos veremos num próximo bloco para continuar nossa análise do informativo 811 do STJ. Olá! Seguindo aqui com a nossa análise do informativo 811 do STJ, bora mergulhar em mais 5 julgados importantes nesse bloco. Vamos sim. Agora o foco é na terceira e quarta turmas. Temas variados: processo civil, consumidor, criança e adolescente e recuperação judicial. Ótimo! Para começar, o RESP 2119-389. Uma dúvida processual que pode acontecer, né? A pessoa pede gratuidade de justiça no recurso, mas aí, sei lá, desiste do recurso. E aí? Tem que pagar as custas mesmo desistindo? Então a terceira turma diz que não, olha só o destaque. Não dá para exigir o preparo depois que a parte desiste de um recurso que era justamente sobre a gratuidade. Ah, A lógica é, tipo assim, a desistência faz o recurso sumir, né? Antes mesmo de analisarem a gratuidade ou qualquer outra coisa. entendi. Se o recurso deixou de existir, não tem mais o fato gerador para cobrar aquele preparo que estava suspenso temporariamente por causa do pedido de gratuidade, né? Está lá no 99, parágrafo 7º do CPC. Ah, então a desistência meio que limpa a situação antes que a cobrança seja exigível. Faz sentido, realmente. Exatamente. A única coisa que o Código prevê para falta de preparo, lá no artigo 1007, seria a deserção. Não essa cobrança forçada, tipo mandar para a dívida ativa, nesse caso específico da desistência do recurso sobre gratuidade. Tá claro. Bom, mudando de área agora, um tema bem delicado no RESP 2.123.047. Prescrição. Mas em casos de indenização por abuso sexual que aconteceu na infância ou adolescência. A questão que fica é, o prazo começa a contar no automático quando a vítima faz 18 anos? Olha, aqui a quarta turma foi
muito sensível e trouxe um ponto assim fundamental. O destaque deles é bem claro. O começo da prescrição, nesses casos, não pode ser automático, ligado só à maioridade civil. É essencial, eles disseram, analisar o momento em que a vítima realmente tomou plena ciência dos danos na vida dela. É aplicar a teoria subjetiva da Action Nata. Nossa, isso é muito importante mesmo. Porque, né, as consequências de um trauma assim podem levar anos para a pessoa entender direito. Exatamente. O tribunal reconheceu isso, que os danos psicológicos são complexos, podem demorar anos, décadas até, para serem percebidos de verdade pela vítima. Ainda mais porque, muitas vezes, o agressor é alguém próximo, né? Sim, claro. Então, seria, assim, até desarrazoável exigir que a pessoa entrasse com a ação logo que fizesse 18 anos. Tem que dar chance para a vítima provar quando ela realmente se deu conta do estrago todo, para só daí começar a contar o prazo de 3 anos lá do Código Civil. A teoria subjetiva ganhou da objetiva aqui. Uma decisão que olha mais para a realidade da vítima, né? Importante. Bom, mudando de novo, agora para algo mais contratual. RSP 287485. Alienação fiduciária. Notificar o devedor por e-mail vale para depois entrar com a busca e apreensão? Vale sim, segundo o STJ. Mas, tem uma condição importante. A qual? O julgado diz que a notificação por e-mail é suficiente desde que seja mandada para o endereço eletrônico que está lá no contrato, sabe? E principalmente que se comprove o efetivo recebimento. Essa comprovação de recebimento. Imagino que aí possa dar discussão, né? Como provar que foi recebido, não só enviado. Pois é, a prova do recebimento é o ponto-chave. A interpretação que o tribunal fez do Decreto-Lei 911 é que o importante é mostrar que a notificação chegou no destino que estava no contrato. É parecido com a carta registrada com AR, sabe? Sim. No AR, não precisa ser o próprio devedor assinando. Aqui no e-mail, se ele foi para o endereço certo e tem prova de entrega, não precisa ser de leitura, mas de entrega já vale para comprovar a mora. Entendi. Ok. Seguindo, um clássico das reclamações. Taxa de conveniência na compra de ingresso pela internet. O RESP 1632-928 analisou isso e também as taxas de retirada e entrega. É abusivo ou não é? Então, a quarta turma, por maioria, entendeu que não é abusivo por si só, sabe? Ah, não? É. Basicamente, eles disseram que cobrar essas taxas, conveniência, retirada, entrega, não é prática abusiva se o valor for acessível, e principalmente se a informação for clara e dada antes da compra. O raciocínio foi que a taxa de conveniência paga pela estrutura da venda online, pela comodidade, e as de retirada ou entrega são por serviços que a pessoa escolhe, né? Tem custo de pessoal, de espaço, de entrega mesmo. Ou seja, a chave é a transparência e a pessoa ter a opção de não usar aquele serviço extra, tipo imprimir em casa, talvez. Isso, exatamente. Eles até se inspiraram em outros temas que já tinham julgado. O foco é informação clara e prévia e liberdade de escolha para o consumidor. Se está tudo às claras e tem alternativa, a cobrança por essa comodidade ou serviço adicional é válida. No caso específico que eles julgaram, não ficou provado que era abusivo. Tá, joia. Pra gente fechar este bloco, recuperação judicial no RESP 183550. A empresa tá lá em recuperação, mas descumpre o plano que foi aprovado. E agora? Vai direto pra falência ou pode chamar uma nova assembleia de credores para tentar um ajuste? Então, a quarta turma deu o aval para a segunda opção. Ah, que interessante. A tese foi que é válida uma cláusula no próprio plano de recuperação que preveja essa possibilidade. Descumpriu, chama a Assembleia de novo em vez de converter direto em falência. Isso parece dar um fôlego para a empresa e mais poder de decisão para os credores também, né? Sim, exatamente. A interpretação é que aqueles artigos da lei de recuperação que falam da falência automática em caso de descumprimento, eles não são assim tão rígidos absolutos. Entendi. Eles precisam ser lidos pensando no princípio maior, que é tentar preservar a empresa, né? O artigo 47 da lei. Então, se os próprios credores, que são soberanos na Assembleia, concordam com essa cláusula que dá uma chance de renegociar antes da falência, isso está dentro da liberdade deles e alinhado com o objetivo da lei. Ufa, quanta coisa relevante nessas decisões, hein? Cada uma mexendo em pontos bem práticos de áreas diferentes. Sem dúvida. E sabe o que fica para a gente pensar? É até que ponto a formalidade da lei, tipo um procedimento certinho de notificação ou até essa previsão de falência, pode ser flexibilizada, né?
seja pela vontade das partes, como no caso da recuperação, ou pela análise mais concreta da situação, como lá no caso da prescrição. Nossa, excelente ponto para reflexão, com certeza. Bom, a gente se vê no próximo bloco para continuar essa exploração. Curtiu a análise? Então deixa seu like e se inscreve no canal. Olá, estamos de volta, continuando nossa análise do informativo 811 do STJ. E olha, é bastante coisa, né? Material bem extenso. Com certeza, muitos julgados importantes. Então, vamos seguir com mais um bloco. A gente tinha parado, agora vamos focar em 5 decisões das quinta e sexta turmas, né? Isso. Vamos abordar processo penal, direito penal e também execução penal, temas bem atuais. Legal. Vamos começar então com uma questão delicada: busca e apreensão. O caso envolvia uma diligência que acabou entrando no domicílio de um terceiro, alguém que não era o alvo inicial. Uhum. E o STJ destacou: o mandado de busca e apreensão deve apontar de maneira clara a pessoa e o local onde a diligência ocorrerá. Basicamente, não pode surpreender terceiros, né? Exato. O problema foi que o mandado era para uma empresa, sabe? Mas a busca foi feita num prédio do lado de outra pessoa jurídica. Não estava no mandado. E isso viola o Código de Processo Penal. Direto. O artigo 243, inciso 1, ele exige precisão no local. O tribunal nem quis saber se o juiz delegou a verificação para os oficiais ou se depois acharam documentos misturados. O erro foi na hora de entrar, então. Foi no momento da entrada não autorizada. O mandado era impreciso para aquele local específico. Lembra aquela linha contra mandados genéricos, né? O domicílio é inviolável, não dá para ter achismo. Entendi. É uma proteção forte mesmo. Bom, seguindo nessa linha de garantias, vamos para um tema super quente: prova digital e a cadeia de custódia. Ah, esse é crucial. ARG no HC 828.054. Isso. Como garantir que a informação tirada de um celular é confiável? O STJ resumiu: se faltar procedimento para garantir idoneidade e integridade dos dados, aí quebra a cadeia de custódia e a prova não vale. Mas como isso funciona na prática? Então, aqui a aplicação dos artigos 158A do CPP foi bem rigorosa. A cadeia de custódia é tipo um rastreamento da prova, para garantir que ela não foi alterada. Certo. No caso, olharam as conversas de WhatsApp direto no aparelho. Usaram print screens. Isso é muito problemático. Por quê? Só tirar print não basta? Não basta do ponto de vista técnico forense. Deveria usar ferramentas como o Cellebrite, sabe? Que extraem os dados de forma segura, garantindo a integridade, impedindo alteração. Ah, entendi. Para ter certeza que ninguém mexeu. Exatamente. E não documentaram as etapas, como é que você audita depois? Como sabe se o método foi correto? Não dá para repetir nem reproduzir a perícia de forma confiável. E teve mais alguma coisa técnica que faltou? Sim, e muito importante. Não usaram algoritmo hash. É como se fosse a impressão digital do arquivo. Sem o hash, não dá para garantir a mesmidade, ou seja, que o dado analisado é idêntico ao original, sem nenhuma alteração. Nossa, bem complexo. E o STJ foi claro. É obrigação do Estado provar que a prova é íntegra. Sem esses cuidados todos, a prova digital perde a confiança. Vira pó, basicamente. Não serve para o processo. Impactante. Mostra um rigor técnico cada vez maior, né? Mas será que toda delegacia tem essa estrutura, essas ferramentas? É um desafio, sem dúvida. Um desafio de investimento. Mas a mensagem do STJ é que a garantia fundamental, o direito de defesa, a confiabilidade da prova, isso não pode ser diminuído por falta de recurso, né? Faz todo sentido. Bom, mudando um pouco o foco. Execução penal. Um caso sobre o indulto natalino de 2022. Ah, sim, o AIGR no RHC 185.970. A questão da facção criminosa. Isso. O decreto proibiu o indulto para quem fosse de facção. A dúvida era: facção e organização criminosa é a mesma coisa para esse fim? E o STJ disse que, para esse decreto específico, essa discussão não tem relevância prática. Como assim? O artigo 7º do decreto veda para integrantes de facções. Se no processo, ou mesmo na análise do indulto, ficou claro que a pessoa era de uma organização criminosa, mesmo que a palavra exata não fosse facção, a vedação se aplica. O STJ entendeu que facção no decreto abrange organização.
E o juiz da execução pode reconhecer isso na hora de analisar o indulto, mesmo que não esteja na sentença? Pode, o STJ entendeu que isso não é uma interpretação in malam partem indevida, porque não está criando pena, nem agravando, está só aplicando uma regra para negar um benefício, que é um ato discricionário do presidente. Aplicou o decreto ao pé da letra. Uma visão bem direta ao ponto, então. Próximo caso. Estelionato judicial. Esse sempre dá o que falar, né? A RG no HC 841-731. Sempre. Uma advogada usou um título falso para mover uma execução e levantar um dinheiro. Foi condenada por estelionato. E o STJ reverteu. Reverteu. Disse que o chamado estelionato judicial é conduta atípica. Ou seja, não é crime de estelionato. Mas por quê? Usar um documento falso no processo não é uma forma de enganar o juiz para conseguir dinheiro? A lógica do STJ é que o processo judicial tem partes, tem defesa, tem recurso, é contraditório por natureza. Não se engana um juiz do mesmo jeito que se engana uma vítima num golpe na rua, sabe? O juiz decide depois de ouvir todo mundo, analisar as provas. Então a decisão judicial não seria resultado de um engano, mas de um processo dialético. Exato. Isso não quer dizer que não há consequência. Atenção! Usar o documento falso em si pode ser crime. Uso de documento falso, artigo 304. Ah, bom. O que o STJ diz é que a conduta de usar o processo para tentar levar vantagem não se encaixa no tipo penal do estelionato, o 171. Pode ter outras sanções cíveis, processuais, mas não essa condenação criminal por estelionato. Entendido. A tipicidade penal é bem restrita nesse caso. E para fechar o bloco, mais um de indulto natalino. O ARG no HC 835.685. Também sobre o decreto de 2022. A situação aqui é: a pessoa cumpre pena por 2 crimes. Um permite o indulto, o outro não, é impeditivo. As penas foram unificadas. E aí, como fica? Pode ter indulto só na parte do crime bom? O STJ disse que não. A existência de um crime impeditivo na execução unificada contamina a pena toda para fins de indulto. Mesmo que os crimes não tenham relação, tenham sido julgados separados? Mesmo assim, houve uma mudança de posição do STJ se alinhando ao STF nesse ponto. Antes até se admitia separar, mas agora não mais. Se tem um crime impeditivo, na guia de execução unificada, no caso concreto era uma tentativa de latrocínio, ele impede o indulto sobre toda a pena, incluindo a parte do outro crime que era tráfico. Puxa, isso muda bastante para quem está cumprindo pena unificada, hein? Muda sim. A unificação passa a ter essa consequência mais gravosa para o indulto. Ok. Então, recapitulando esse bloco, vimos a necessidade de precisão total no mandado de busca, o rigor na cadeia de custódia digital, que não é só pegar o dado, tem que garantir a integridade com técnica, a questão da facção e organização para o indulto, que na prática deu no mesmo, a confirmação de que estelionato judicial não é crime de estelionato e, por fim, que um crime impeditivo impede o indulto sobre toda a pena unificada. A tecnologia avança muito rápido nas investigações, o crime se organiza de formas complexas. Sim. Como é que o sistema de justiça vai achar o equilíbrio entre ser eficiente para investigar e, ao mesmo tempo, proteger os direitos fundamentais de forma rigorosa? Onde está o ponto ideal, especialmente com as provas digitais, para garantir que tudo seja feito corretamente, sem atropelos? Ótima provocação para a gente pensar. Fica aí a reflexão. Bom, agradecemos a atenção de quem nos ouve e seguimos no próximo bloco com mais análises do Informativo 81. Até lá! Até lá. Olá, bem-vindos a mais essa análise aqui no Juris 360 Lab. Hoje a gente mergulha nos últimos 4 julgados do Informativo 811 do STJ. Isso aí, vamos falar de execução penal e também de umas afetações bem importantes para recursos repetitivos, né? Tentar clarear umas controvérsias que o STJ vai uniformizar. Ótimo, vamos começar então com execução penal. É o HEG no HC 895.107 lá de São Paulo. Esse mesmo. O foco é progressão de regime, especificamente o tal do requisito subjetivo. E a dúvida principal era se um laudo psicológico desfavorável pode impedir a progressão, mesmo se o tempo de pena já está cumprido. Exato. E a resposta do STJ foi sim, pode. Se o exame criminológico der um resultado ruim, isso justifica negar a progressão. É a falta do requisito subjetivo, entende? Entendi.
Mas assim, eu lembro que tem súmulas falando que esse exame criminológico não é obrigatório, né? Tipo a súmula 439 do próprio STJ e até uma vinculante, a 26. Perfeito. A lei de 2003, a 10.792, tirou a obrigatoriedade geral. E as súmulas confirmam isso. Só que assim, elas não proibiram o exame. Ah, então o juiz ainda pode pedir? Pode, desde que ele fundamente, que explique por que acha necessário naquele caso concreto. E foi o que aconteceu aí. E o que o laudo dizia nesse caso? Olha, apontou traços de imaturidade, dificuldade no controle emocional e também a necessidade de um acompanhamento por causa de dependência química. Entendi. Aí, somando isso com a pena longa que ele tinha para cumprir e a gravidade do crime original, o juiz achou que não dava para progredir naquele momento. E o STJ concordou. Mostra bem essa tensão, né? Regra geral versus análise do caso individual. Faz sentido. Bom, saindo da execução, indo para as afetações. Temos o tema 1253, que vai ser julgado como repetitivo. É sobre processo civil. Vamos desempacotar isso aí. Vamos lá. A controvérsia que o STJ vai definir é a seguinte. Imagina uma ação coletiva movida por um sindicato, por exemplo. Essa ação coletiva teve uma execução, mas ela foi extinta porque ficou parada há muito tempo, deu prescrição intercorrente. Certo. A dúvida é, uma pessoa que seria beneficiada por essa ação coletiva, o chamado substituído, ela pode depois entrar com a execução individual para cobrar o direito dela, mesmo depois o problema lá na execução coletiva? Entendi. Quer dizer, se a ação do sindicato não deu certo por uma questão processual, tipo a prescrição, isso impede o Joãozinho de buscar o direito dele individualmente depois. Direito sozinho, depois que a ação coletiva não vingou por algum motivo processual. Com certeza. Define a efetividade da coisa toda, né? Exato. Se a execução coletiva falha por demora, que às vezes nem é culpa do indivíduo, ele perde o direito material dele. O STJ vai ter que dizer se a sorte do processo coletivo define o destino do direito individual nesse caso. É um ponto crítico para a segurança jurídica. Bem relevante mesmo. E tem mais afetação, né? Agora é uma na corte especial envolvendo vários recursos, como o RESP 2.034.210 do Ceará. Direito civil, processual, até falimentar. Isso. Essa é sobre outra questão de tempo no processo. Prescrição para habilitação de herdeiros. Habilitação de herdeiros, quando alguém que é parte no processo morre, certo? Exatamente. A pessoa morre no meio do processo. Os herdeiros ou sucessores precisam pedir para entrar no lugar dela para continuar a ação. É a habilitação. Tá. E qual a dúvida aí? A dúvida que a Corte Especial vai resolver é: existe um prazo máximo, uma prescrição, para esses herdeiros pedirem para se habilitar? Se eles demorarem demais, eles perdem o direito de continuar aquele processo. Nossa, isso é ser delicado, hein? Porque às vezes achar todos os herdeiros, regularizar tudo, pode demorar. E nem sempre é culpa deles, né? Tem burocracia, questões familiares. Pois é, aí que está o ponto central. De um lado tem a necessidade de o processo andar, não ficar parado para sempre. Do outro tem o direito de acesso à justiça, o direito de herança. É complicado. Imagino. Corre o risco de perder o direito por causa da demora do próprio sistema ou da complexidade da situação familiar. Precisamente, a definição do STJ sobre se existe ou não essa prescrição e qual seria o prazo vai afetar milhares e milhares de processos parados por aí esperando essa habilitação. Impacto grande. E para fechar as afetações de hoje, temos direito penal. Tema 1255. Isso, na terceira sessão. Eles vão definir se o crime de falsa identidade, aquele do artigo 307 do Código Penal, é um crime formal. Crime formal. O que isso significa na prática? Um crime formal é aquele que ele acontece, ele se consuma só com a pessoa fazendo a ação que a lei descreve, não precisa ter um resultado danoso concreto. Ah, entendi. No caso da falsa identidade, a pergunta é: o crime já está pronto, consumado, no momento em que a pessoa mente sobre quem ela é para uma autoridade, tipo um policial, sabendo que está mentindo? Ou precisa que essa mentira cause algum prejuízo real ou dê alguma vantagem para a pessoa para ser crime? Então, tipo, se eu mentir meu nome pro policial, mesmo que ele descubra na hora e não aconteça nada demais,
Já seria crime se for considerado formal? Exatamente essa questão. Se o STJ disser que é formal, o simples ato de mentir a identidade conscientemente já basta. Isso facilitaria a prova para a acusação, claro. Mas levanta outras questões, né? Sobre proporcionalidade, talvez. Sim, sobre a real necessidade de punir em alguns casos onde o dano foi mínimo ou inexistente. É um debate importante sobre a lesividade da conduta. Ufa! Então, recapitulando. Vimos a questão da execução penal individual, com o laudo desfavorável podendo barrar a progressão. Exatamente. E depois, três grandes temas que o STJ vai pacificar: a execução individual depois da coletiva prescrita, A questão da prescrição para habilitação de herdeiros, que é super delicada. e se a falsa identidade é um crime formal ou não. O que fica claro é esse esforço contínuo do STJ para trazer mais segurança jurídica, né? Definindo teses para essas questões que aparecem toda hora. Com certeza. E são decisões que mexem diretamente com a vida das pessoas, né? Desde como alguém cumpre a pena, como busca um direito coletivo, ou como um processo continua ou não depois que alguém morre. Verdade. Para quem quer continuar acompanhando essas análises direto ao ponto, direto das fontes, não esquece de se inscrever aqui no canal Juris 360 Lab e curtir o vídeo. A gente agradece muito a companhia de todos nessa exploração do informativo 811. Inclusive a localização e habilitação dos sucessores, até que ponto essa demora não acaba, na prática, esvaziando o próprio direito que o processo deveria proteger ou transmitir. É uma pergunta sobre essa relação complicada entre tempo, direito e a própria justiça, né?